Já chegou chegando por aqui para falar um oi. Oi, meu amor. Oi, lindeza. Olha só que já tem um monte de gente aqui. Ó, o pessoal também aqui, ó, no Instagram. Oi, Juju, saudades. Lise Oliveira também, um beijo para vocês. Pessoal aqui no YouTube também tá chegando. Sejam todos bem-vindos. Davi tá aqui gritando. O Davi tá com muita ecolalia, né, amor? Muita ecolalia. E eu vou falar sobre isso agora. Vou deixar ele aqui com o vovô dele, né? Para que ele fique mais à vontade, mais confortável. Você tá treinando o som? É? Tá testando? Vai lá com o vovô, vai, filho. Vai. Beijo. Vai lá, muito bom. Voltei. Pessoal, o Davi, ele tá com muita ecolalia. Ele não apresentava isso até um dia desse. E agora ele completou 6 anos e disparou nas ecolalias, né? Você viu que ele tá com o dedinho no ouvido e não tem nenhum som aqui. Então, ele não tá se incomodando com nenhum som no momento, mas ele tá testando o próprio som. O que é que ele consegue ouvir dele próprio, o que ele consegue entender dele próprio. E aí ele fica nessa coisa ecolálica. É, faz durante o dia, mas à noite ele aumenta bastante, né? Eu e a equipe já estamos vendo aí o que que pode estar trazendo essa ecolalia para ele. Eu acredito que seja o silêncio da noite, porque durante o dia tem muitos estímulos, muito barulho, carro que passa, moto que buzina, e passarinho que canta aqui na janela, que tem árvores grandes aqui no condomínio, né? Então, assim, é telefone que toca, e é plim-plim de celular para tudo quanto é lado. Então, ele não tem o tempo do silêncio para ele testar as habilidades sonoras dele próprio. Então, agora que ele está começando a balbuciar palavras, ele fica se testando. Aí à noite faz o vácuo do silêncio e aí ele começa. Gente, eu tô tendo tanta certeza disso que ele abre a janela de noite, pessoal, de noite, tarde, já medicado, já jantado, já tudo bonitinho, nos conformes. Eu deito com ele para ele dormir e ele levanta, abre a janela, que as janelas daqui ficam todas próximos, a cama fica próximas às janelas, né? E tem tudo rede de proteção, tá? Para vocês não ficarem preocupados, que realmente eles são muito levados, então já garanti que a casa inteira está protegida. As janelas que não comportaram redes, eu coloquei correntes que também o pessoal da rede foi quem colocou, tá, gente? Então fica essa dica aí também para vocês, janela de banheiro, basculante, essas coisas assim menores. A gente colocou corrente e que fica aberto só um pouquinho assim, não tem como a criança cair, a não ser que quebre o vidro da janela e salte, ao contrário, não tem como, né? Mas o restante da casa é todo é, pronto para receber qualquer criança que vem aqui. Eu fico despreocupadas, por mais que as mães corram pela casa para ver se as crianças não vão se machucar com nada, eu já garanto para elas que não vão se machucar, porque se o Davi não se machuca com nada aqui, não tem como criança se machucar aqui, porque o ambiente é todo pensado no bem-estar do Davi, tá? Então não tem ponta de nada, não tem quina de nada que ele possa se machucar, e se acontece, a gente dá um fim imediatamente naquilo para evitar problema que ele se machuque, né? Então, o Davi ele abre a janela e grita a todos os pulmões: Ô mãe, auei! E por aí vai. De manhã ele acorda com o bu, o, to, ca. Ele está soltando bastante sílaba, mas até o momento são palavras sem função aparente para nós, né? Então a gente vai tentando dar função às palavrinhas que estão brotando da boquinha dele e ele tá fazendo isso à noite para testar. E eu acredito que os vizinhos aqui do meu condomínio já tenham notado. Um dia desse eu desci com ele para ver se ele se tranquilizava e alguém gritou cala a boca com ele na janela. Mas, infelizmente, isso não vai ser possível, tá? Eu não vou adesivar a boca da minha criança, não vou amordaçar a minha criança, não vou prender a minha criança na casa e vou circular livremente nos locais em que seja permitida a minha circulação com ele. Tá bom, gente? Então,
fica aí, não tenho aqui nem que pedir desculpa nenhuma, porque é algo muito acima da minha alçada, do meu entendimento de como fazer uma criança autista calar a boca sem calar a boca dela, né? Então não tem como até o momento. Assim que eu souber, darei um jeito de amenizar isso, para que todos fiquem bem, ok? Então, como eu tava falando, ele grita, ele tá se testando, tal, tal. Então, eu resolvi falar hoje sobre visitas. Hoje eu fui visitar, na verdade eu não fui visitá-la, né? Não vou mentir. Eu fui levar umas roupas para minha costureira, que também é minha amiga, né? A gente tá fazendo uma amizade aí, para ela fazer uns ajustes em algumas roupas minhas e do Davi, né? Que o Davi é muito magrinho, eu compro as roupas para ele, precisa ajustar a cintura. E eu prefiro que ajuste para ficar de um jeito que não use cordão, porque se tá com o cordão amarrado, ele faz xixi na calça, que ele não consegue puxar o cordão ainda. Então eu vou, levo e ela ajusta todos os elásticos para que fique na cinturinha dele certinho e ele puxe sozinho a roupa e depois ele consiga também subir a roupa sozinho sem ter que ajustar cordão até o momento. Por enquanto, eu tô fazendo isso com as roupinhas deles, né? O pessoal aqui no YouTube tá falando comigo tudo em inglês. Ah, I don't speak English. Sorry. Hum, acho que o pessoal do YouTube tá brincando aqui com alguém, gente, porque estão falando umas coisas aqui que eu não entendo nada. Eu speak English. I don't, Gabriel. I don't speak English. Sorry. Voltando aqui pro pessoal que fala a mesma língua que eu, porque fica menos difícil, né? Porque se a gente falando a mesma língua já dá umas complicadas, imagina numa língua estrangeira que eu não tenho domínio total, né? Então, vamos ficar por aqui. Fui levar as roupas do Davi na minha costureira. Zefinha, meu amor, um beijo pra você, tá bom? Aí eu chego lá e ela me trata super bem e a gente tá acabando fazendo uma amizade. E eu acabo comendo as comidas dela lá e depois ela fica toda feliz porque eu comi as comidas dela. Não sei como que é isso, né? Eu ficaria brava com a pessoa, mas enfim. Ela fica feliz que eu como as comidas lá junto com ela e é uma maravilha. Ela costura super bem as coisas do Davi, eu levo sempre pra lá. E hoje eu fiquei observando, né, enquanto ela tirava as medidas de algumas coisas lá, o comportamento do Davi e o comportamento dela também, né, de como que a gente estava ali naquela interação. Então é o seguinte, o Davi pegou um celular do neto dela e ficou brincando, aí ela me perguntou, Ale, pode deixar? Eu, pode. Aí deixou o Davi com o celular do menino, né? Miguel, um beijo pra você, viu? Ele tava dormindo e o Davi ficou com o celular dele brincando, que o meu tava descarregado. Daqui a pouco, que a gente tava numa salinha e ele em outra, né? Mas, tipo assim, a porta bem aberta dava pra gente vê-lo. Só que eu tava conversando e ela ouviu que a torneira abriu. E o Davi já comentei aqui que ele gosta muito de água e ele abre todas as torneiras possíveis que ele tiver perto, ele abre, tá, gente? Fica lá molhando as mãozinhas. Então, ela falou, Ale, ele abriu a torneira. Aí eu fui ver que ele tinha aberto a torneira e tava lá. A preocupação dela foi que ele se molhasse. Ah, é porque ele vai se molhar todo, né? Aí eu fui lá, fechei a torneira e tal, e devolvi o celular, porque o Davi não tem muita noção de que se tá molhado ou não. Quando ele quer fazer outra coisa, ele deposita o celular em qualquer superfície e vai mexer na água. Mas ele é super cuidadoso com o celular, mas o hiperfoco da água é maior, então eu fico sempre com cuidado. Quando ela falou, ele abriu a torneira, ela pensou nele se molhar e fica molhado, e eu pensei logo no celular, que ele tava na mão, corri, fechei a torneira, peguei o celular, e ele tinha mesmo colocado o celular assim num lugar que não tava tão sequinho, mas também não chegou a entrar água, eu acredito. Aí depois ele foi pro quarto dela e começou a pular em cima da cama. Ele logo tira os sapatinhos, tá, gente? Mas aí, como ele tira muito sapato, o pezinho dele logo fica sujo. Ele foi pular em cima da cama e eu toda constrangida, né? Eu falei, ai, Zé, ele tá pulando em cima da cama. Aí ela, não, menina, deixa, pode deixar, não tem problema. Só que em cima da cama tinha uma caixa com uma televisão nova que ela tinha comprado. O que é que o Davi faz? O Davi gira o corpo e começa a bater os pés na parede. Aqui ele bate na parede e na cabeceira da cama. Na casa dela, ele bateu na caixa porque tinha essa caixa lá em cima da cama. Aí ela foi lá e falou: Não, Davi, não bate com os pés na caixa, porque aqui é uma televisão. Eu falei: Zé, não adianta nada, pode tirar ele dali. Aí fui buscar ele. Ela: Não, menina, pode deixar, eu vou tirar a TV.
tirou a TV e fez o seguinte comentário: tem coisas ali que a gente pode deixar, tem coisas que a gente não pode deixar a criança fazer. Gente, ela é muito inteligente. Foram palavras muito sábias, que eu não fiquei chateada por ela ter tirado a TV, por ela ter ido lá e ter corrigido, né, a posição do Davi para que ele não ficasse chutando, porque realmente podia causar um dano na TV e nos pés dele, né, uma vez que é um aparelho, né, de vidro, tem vidro e tal, né? Então, assim, eu notei que ela, por mais que ela não tivesse gostado, porque a gente realmente não gosta, né, que uma criança chegue, comece a pular na nossa cama e comece e tal, mas eu não senti muito incômodo nela, né? Então eu falava, ela, não, tal coisa, e ok, ficou tudo bem, deixei as coisas lá, peguei o Davi, ela tirou a TV, depois ela devolveu a TV quando eu tirei o Davi, e a gente ficou conversando lá um pouquinho, depois eu vim embora e ficou tudo bem. Então, existem situações, gente, que o anfitrião, ele. A gente não pode ficar chateado com o que o anfitrião falar sobre o nosso filho, porque ele não deixa de ter razão. O caso é como que ele fala e o que está em jogo ali, né? É a criança que vai se machucar, é o objeto que vai quebrar, é porque aquele objeto é muito caro, é porque aquilo que ela deixou ali ninguém pode mexer, que é algo muito de estimação, qualquer coisa assim. E a pessoa ela tem o direito de falar o que não quer que mexam na casa dela, né? Então, qual é a melhor opção? É você chegar na casa dela, da casa da pessoa, e ir conversando com a pessoa livremente. Olha, fulaninho tá em tal lugar, tudo bem? A pessoa vai te falar tudo, não tem nada lá que quebre, você mesmo vai até o ambiente que a criança tá e verifica. O Davi teve uma hora que saiu lá fora e ficou assim, na área de serviço, que ela mora numa casa, e de frente com o lugarzinho onde ele tava, que tinha umas plantinhas lá, né, que já sabe que ele gosta, então ele foi lá pro lado das plantinhas. De frente tinha os baldes de lixo dela, né? E aí ela já tinha separado, tinha um saco transparente com lixinho dentro e tinha algumas embalagens lá de produtos que o Davi gosta. Como o Davi não tem muito senso, eu peguei essa embalagem, né, esse saquinho de lixo, e coloquei atrás de um outro balde, para que ele não visse o que estava ali, porque senão ele é capaz da gente tirar o olho e ele ir lá revirar o lixo da moça para pegar as embalagens para ver se tinha o produto dentro que ele gosta muito, né? Tipo salgadinho, né? Umas bolachinhas aqui que ele gosta. Se tiver saquinho de salsicha, de linguiça, de mortadela, tudo ele fuça para ver se tem. Abriu a geladeira da moça umas 4, 5 vezes, porque também é hábito dele fazer isso, né? Ele não quer nada, gente, ele só quer abrir a geladeira. E isso incomoda bastante tanto o anfitrião quanto a gente. Então, o que é que a gente faz? O que que eu faço? Eu retiro a minha criança. Se a criança está fazendo algo que até em casa me incomoda, eu não vou deixar jamais ela fazer na casa de outra pessoa, né? Eu prefiro pegar minhas coisas, ir embora, voltar outro dia sem a criança, fazer alguma coisa para que aquela pessoa não fique se sentindo mal na própria casa. E que também ela não fale coisas desnecessárias com a nossa criança que não sabe se defender no momento. Então, aquilo ali acaba gerando um constrangimento desnecessário que a gente precisa ser adulto, né? E nós somos adultos para lidar com a situação. Porque se fosse uma criança típica, na idade do Davi, primeiro que ele não ia fazer as coisas que o Davi faz, porque o Davi não tem 6 anos mentalmente, né? E depois que se a pessoa fala para ele, olha, fulano, a tia não gosta que você faça isso, tudo bem? A criança tem que não fazer mais, né? Agora, se a dona da casa fala uma coisa, a mãe tá lá e a criança continua fazendo, e aí já vem a questão da educação que não está sendo bem estruturada em casa antes da criança sair para os passeios, para as visitas, né? Então, esse foi um caso que eu contei de hoje, do comportamento do Davi, que ele se sentiu muito em casa na casa da Zefa. Ele já foi lá outras vezes comigo. E ele subia nas coisas e desce e tal. Mas o Davi não é um menino que destrói as coisas, então ele não quebra nada. O chute na TV foi porque a caixa estava lá e ele achou que o barulho era legal. Então ele começou a chutar a caixa da TV da moça. Então ela tirou e ficou tudo bem. Já uma outra questão de gente que não te dá nenhuma oportunidade com a sua criança. Sabe? Não dá. Já dá um jeito sorrindo ou não, tudo bem ou não, mas te dá ali um jeito de você entender que ela não quer sua criança lá. Eu vou dar um exemplo aqui que é bem pessoal, tá? Tudo o que acontece comigo é pessoal, claro, né? Mas é da minha família, né? E que a gente sabe que a maioria das famílias tem parentes e familiares assim que não se encontra
né, ali como pertencente à família daquela criança autista a partir do momento em que esse laudo foi revelado, a partir do momento que aquela criança tem um comportamento que não agrada a essa pessoa. Pessoal, vocês estão curtindo minha live? Eu tô falando aqui sozinha com vocês e vocês não estão curtindo a live, não estão falando nada comigo. Cadê o povo? Vão lá, vão curtindo, vão falando, comentem alguma coisa, tá? Não precisa eu só ficar tagarelando aqui, né? Me falem sobre as coisas de vocês, as crianças de vocês. Se já aconteceu alguma coisa parecida, de vocês ir em algum lugar e acabar tendo que voltar chateado com alguma situação. Essa outra situação que eu vou contar, eu não fiquei chateada, eu entendi, mas eu esperava uma outra posição da pessoa, mas eu super entendi, tá bom? É, eu tenho uma irmã que ela tem uma posada, né? E aí já entra o comércio dela, por isso que eu falei que entendi, mas realmente eu esperava uma outra posição. Eu tava me programando para ir para lá, né? Para visitar meus parentes e tal, e ia ficar um pouco com ela lá na pousada dela. Mas aí eu fiz o seguinte comentário: eu acho que eu não vou, porque o Davi agora tá gritando muito, que esse tipo de grito que ele faz aqui, ecolalia, né? Eu não tenho controle sobre. E eu acredito mesmo que vá prejudicar você com os hóspedes, porque ele grita à noite, então vai acordar as pessoas. E provavelmente elas vão descrever, elas vão falar isso nos sites, né? Que a gente fica avaliando lá a pousada e tal. Mas as pessoas, quando elas não têm a criança, elas não compreendem. E elas vão lá e falam mal do lugar, né? A criança não é da moça da posada, a criança, apesar de ser parente, a gente vive muito longe, ela não tem muita convivência com o Davi, né? Mas é minha irmã, eu sempre a visito, ela também sempre visita aqui. E aí ela falou o seguinte: tá bom, irmã. Eu falei, não vou mais, porque o Davi faz isso e isso. Tenho receio de que ele possa prejudicar e tal, com seus hóspedes, porque realmente vai acordar as pessoas e tal. E ela falou, tá bom, irmã, né? Então, resumindo, dispensou a gente o mais rápido que ela pôde, sem usar muitas palavras. Então, tá tudo bem também. Então, nisso aí, quando eu for lá visitar, eu já não vou visitá-la, né? Porque eu não quero prejudicá-la. Como ela sempre fala, trabalho é trabalho, família é família. A gente pode se ver em outro lugar, em outra situação, onde o Davi possa, onde o Davi possa se expressar sem ser coagido, sem ter que ficarem me dando indiretinho de coisas que pra eu fazer com ele que eu não vou fazer, tá bom, gente? Não vou brigar com o menino, não vou fechar a boca do menino, não vou dar mais remédio para que o menino durma, eu vou seguir toda a rotininha dele, né, que os médicos estão cuidando dele, e eu sou quem para ir lá e atropelar um tratamento que tá dando certo. A ecolalia é normal, a criança vai mesmo falar, é mesmo difícil ficar ouvindo a criança gritar muitas horas aquela mesma palavra, bem alto, né? Então, assim, como ela falou tudo bem, irmã, tipo, não precisa vir, né, e tal. Então, não vou, mas jamais deixarei de viajar com o Davi Luca. Vou para hotéis bons, hotéis razoáveis, hotéis maravilhosos. Sempre aviso antes que a criança é autista e o que a criança apresenta, para que eles possam se sentir à vontade de nos locar para uma suíte que não venha causar muito alvoroço, né, com os outros hóspedes. Pode ser numa suíte que tem uma acústica melhor, né? Num andar um pouco mais alto, um pouco mais longe da recepção, para que ele não se incomode com o barulho. Então, tudo isso é mencionado nos sites quando a gente vai reservar viagens com o Davi, que todas as viagens a gente leva ele e nunca tivemos nenhum problema, tá, gente? Hoje em dia, o autismo tá aí mesmo. Raramente você vai ficar em algum lugar que não tenha uma criança autista, mas aí acredito que a minha irmã se sinta mais incomodada pelo fato da criança ser parente e estar na pousada dela e causar transtorno com os hóspedes dela e depois ficar ruim para ela. Eu super entendo, tá? Mas aí a gente vai e se vê em outro lugar. E quando ela vir aqui, infelizmente ela vai ter que aguentar todos os gritos do Davi, porque eu não vou fazer absolutamente nada para que o menino se cale. Ele vai se calar quando ele estiver cansadinho e for dormir, né? Porque isso faz parte do desenvolvimento dele, no cérebro dele está trabalhando para que ele consiga falar um dia, então eu não vou jamais atrapalhar as ecolalias dele.
Gostaria de que ele gritasse menos? Sim. Gostaria de que ele falasse normalmente e falasse baixinho, conseguisse cochichar no meu ouvido alguma coisa, conseguisse só olhar pro lado assim, fazer uma piscadinha e eu já entender o que ele quer. Eu gostaria muito, gente, que isso acontecesse, sabe? Gostaria demais. Tenho certeza que todas as mães de crianças não verbais gostariam que os seus filhos verbalizassem, que seus filhos pudessem medir a altura do som que estão emitindo, né? E aí não tem como a gente exigir de uma criança, no nível de suporte do Davi, que ele tenha comportamentos diferentes dos que ele tem, né? Quando é dele mesmo, uma coisa dele, não algo que a gente ensinou, que a gente pode moldar aquilo, né? Então, claro que a gente fica, Davi, olha, a gente tenta, quando ele faz bastante, a gente tenta levar ele para uma outra atividade, um banho, alguma coisa, mas quando engata na ecolalia, ele realmente fica algumas horas gritando o ô mãe e o auê, né? E outra coisa, esse ô mãe é uma das palavras que as mães atípicas, mesmo eu como avó, a palavra mais esperada e que a gente reza todo dia e pede muito a Deus e até chora, imaginando o dia que a criança vai falar essa palavra, né? Sendo colalia ou não, a gente comemora e a gente gosta muito, a gente fica muito feliz. E infelizmente é o que a gente tem para hoje, até ele aprender a se comunicar melhor, vai ser assim, tá bom? Então, pessoal, quando visitarem pessoas ou receberem visitas, entre num diálogo com a pessoa, porque a gente tá muito assim, como que eu vou falar? A gente quer muito que as pessoas compreendam, né, a nossa criança, mas eles não têm a criança, então não tem como eles compreender, né? Então falaram aqui que eu posto coisas com o Davi, viagens. Alguém comentou alguma coisa que. Anitta, Aurora. Já sim, Anitta. Eu já viajei várias vezes com o Davi de avião, tá? Já fui pra Bahia, já fui para os Estados Unidos 2 vezes com ele e correu tudo bem, né? A viagem para os Estados Unidos foi bem mais longa do que para Bahia, claro. Mas ele não teve muitos problemas, né? A gente entra em contato com a psiquiatra dele para que ela regule uma dose mais adequada para que ele não acorde, né, com uma turbulência, talvez, ou com a barulhada do pessoal comendo, como aconteceu uma vez que o pessoal abrindo as embalagens para comer e ele acordou e não gostou do cheiro da comida, se desregulou, chorou um pouquinho, e aí meu marido foi lá pro banheiro do avião com ele, e daqui a pouco ele já voltou mais tranquilo e acabou dormindo de novo. Mas aí, com a medicação um pouquinho mais ajustada, claro, sempre com o médico, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ele dormiu bastante tempo na viagem e lá foi maravilhoso. O Davi não deu um pingo de trabalho, brincou com tudo que pôde, claro, a gente respeitando, né, o tempinho de brincar dele. A gente queria muito que ele fosse naquele brinquedo maravilhoso, mas ele preferia ficar mexendo com as pedrinhas ali no cantinho dos jardins do parque e a gente deixava super respeitando. Mas já viajamos bastante com ele, sim, tá? É, Agora eu me perdi aqui no que eu tava falando. Tá, que a gente quer que as pessoas entendam a nossa criança, mas eles não tendo, a criança fica complicado. E às vezes até as pessoas têm, mas é outra criança, né? Aquela pessoa às vezes tem outro tipo de suporte, tem a família perto, tem amigos que não fugiram, tem aquele suporte, né? E tem famílias que não têm o suporte, que tá só eles mesmos ali na luta, como nós aqui, né? Que é mais a minha família. O suporte que eu tenho são os terapeutas e a escola. Então, dá a impressão, assim, de que tudo que você vai falar sobre a sua criança é que você está desabafando sobre a criança e que você não está bem, mas no meu caso eu estou bem, tá? Muito obrigada. O meu suporte aqui é pouco, mas é forte, é um suporte muito bom, que o pessoal daqui de casa me dá esse suporte e eu dou para eles, né? Porque aqui é uma família, todo mundo junto. Eu não sou o centro do mundo com o Davi, o centro aqui é o Davi e junta todos nós para ajudarmos uns aos outros a cuidar dele da melhor forma possível. Mas já me falaram algumas vezes que toda vez que eu falo do Davi, contar alguma coisa, a pessoa fala que eu estou desabafando sobre a criança, e não é. Você não pode falar mais nada, você não pode contar nada que aconteceu, que o pessoal acha que você está usando a pessoa para desabafar. Então, assim, é um assunto que pouca gente gosta de conversar, né? Tô abrindo aí um leque de mais pessoas que chegam para mim e falam que estão gostando das minhas lives, que não sabia disso, não sabia daquilo, e que era para eu dar seguimento e tal, que eles estão gostando, e eu fico muito feliz com isso, porque eu também tô gostando muito, tá bom? Mas o bonito já chegou aqui de novo, e quando ele chega, galera, é para dar tchau.
Então, vou pegar ele aqui, vamos ver se ele vai dar um tchau. Ele tá aprendendo, tá, gente? Ele tá aprendendo, ele tá muito maravilhoso aprendendo a dar tchau com a mãozinha, olha só. Fê, vamos dar um tchau pro pessoal? Cadê o tchau que o Davi sabe dar? Meu Deus. Faz de novo, eu escondi você, amor, desculpa. Faz um tchauzinho de novo. Tchau! Tchau! Gente, isso é um tchau. Olha que coisa mais linda que é isso. Ó, ele tá desenvolvendo a leitura não verbal dele, né? E eu dar tchau, apontar, né? Jogar beijo. Tudo isso ele precisa de um tempo para aprender. Ah, você quer dar mais tchau? Então vai, dá mais tchau. Mais tchau. Beijo. Você quer um também? Um beijão grande? Vai lá que eu vou dar tchau pro pessoal, tá? Vai lá. Gente, olha isso. Ele tá aprendendo a dar tchau. Eu fico muito feliz com isso, porque realmente é uma grande vitória, né? Nossa, o menino de 6 anos sabe dar tchau. É, gente, ele não sabe dar tchau. As crianças nível 3 de suporte, eles têm muita dificuldade, tá? Na linguagem verbal e não verbal. Na comunicação é bem precária e isso mexe com todo o social dele, em todas as esferas do social da criança. Nível 3 de suporte é bem complicado, tá bom? É sim, ele é muito lindinho, né? Dino Santos. Boa noite. Ai, gente, obrigada, ele é muito lindo. E a luta continua, porque a gente não pode parar, né? E comentários desnecessários e gente com chatice não vai impedir que a gente lute, porque a luta é nossa e ela é grande. Então, por mais que venha gente querendo puxar a gente para baixo, não tem como, porque a gente já foi lá no fundo do poço, né? Então já não tem mais de onde cavar, não, gente. É daqui para cima mesmo e a gente vai conseguir, né? Eu e as outras mães também, a família, todo mundo vai conseguir ficar bem com seus pequenos. Me disseram também, rapidinho, tá? Que meu tempo já foi. Me disseram também que parece que eu não tenho nenhum problema com o autismo, né? Que eu não tenho nenhum problema. Falaram que eu não tenho problema com a criança. Eu não tenho problema com a criança, mas eu tenho muito problema em relação ao autismo e o que ele me traz de fora, dos outros, né? São as pessoas que dificultam mais a nossa vida, porque falam muito que não sabem, né? Aí fala que eu pareço que não tenho nenhum problema, que eu tô sempre bem, que eu tô sempre alegre e tal. Gente, o que que adianta eu ficar minha vida inteira choramingando, triste pelos cantos? As pessoas também vão falar que eu tô de mimimi, que eu tô com isso, que eu tô com aquilo. Então, eu levanto linda, maravilhosa, depois de uma noite super cansativa, Davi andando pela casa, rindo a noite inteira, como foi ontem, e vou cuidar dele de novo. Eu acordo, olho pra cara dele, dou bom dia, amor, e ele já sorri pra mim, e isso já faz com que eu, não que eu esqueça, mas que eu leve com menos peso a noite difícil e os dias difíceis também, como aparecem muitos, tá? Não são poucos. O autismo traz muita dificuldade pra gente. É criança que puxa muito o nosso cabelo, é criança que dá tapa na nossa cara, é criança que chuta a gente, é criança que sai correndo e a gente tem que puxar, é criança que não quer comer e cospe onde tiver, é criança que pega e joga as coisas no chão e sai, não tá nem aí se quebra, se não quebra, se isso e aquilo. Temos uma criança com desenvolvimento atípico. E isso, por mais que a gente leve para terapia, que a gente leve para passear, que a gente conduza uma situação calma em casa, é algo deles. Então, tem coisa que foge do nosso controle, né? Por exemplo, ele fica aqui porque no silêncio ele consegue se ouvir melhor. Mas isso significa também que o que é dito lá fora, ele também recebe. E aí o processo dele com as informações, a gente não participa, né? Cada cérebro é único, cada pensamento é único, e a gente não tem uma bolinha de cristal para saber por que que aquela criança está com aquele comportamento naquele momento. Então a gente vai trabalhar, vai buscar, vai ver, vai verificar se está com dor, se está com isso, se está com aquilo, até a gente achar uma alternativa para que ele fique melhor e aí todo mundo fica melhor. E aqui em casa a gente não desiste do Davi, não, tá, gente? Por mais difícil que o autismo seja, por mais complicado que seja a gente lidar com as pessoas lá fora, para brigar pelos direitos dele, por mínimo que seja, as pessoas tentam não fazer, né? Tentam falar para você que você não tem direito, que você não precisa. Só que as pessoas não convivem com a sua criança. Então, quem sabe o que você, que a sua criança precisa é você, tá bom?
E outra coisa, esse negócio por ficar, ai, nossa, eu amo seu filho, eu amo seu filho. Quem ama seu filho é você, tá? Então você. Ninguém tem obrigação nenhuma de amar nossos filhos, mas todo mundo tem obrigação de respeitar, todos nós, ok? Filho, marido, avô, gato, cachorro e o coelho Izu que eu tenho aqui também, tá bom? Gente, um beijo grande pra vocês, tá? Muito obrigada. Obrigada mesmo pela participação de todos. Parabéns pela luta, ok? Obrigada. É um dia após o outro, Anitta, é isso mesmo. Ai, obrigada, Dino Santos. Estamos juntos mesmo. Obrigada, viu? Deus abençoe. Deus abençoe você também, Anitta. Vocês todos e as famílias de vocês, tá bom, gente? Não desista dos pequenos, cuidem deles e de vocês também, tá bom? É difícil, mas o que é fácil, né? Principalmente aqui no nosso país, né? A gente enfrenta muita dificuldade. Já estamos até treinados para enfrentar dificuldades, ok? Um beijo, boa noite. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Amanhã a gente volta para mais um papo. Beijinho.